Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala sobre cinema em Mato Grosso. E para isso a gente recebe a roteirista, cineasta Samantha Codebella e a produtora Luísa Raquel Souza e Silva. Luísa, a gente falava um pouquinho sobre como a gente está com as produções aqui em Mato Grosso. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o coletivo do qual você faz parte, que é o Quariterê, e como vocês tocam essas produções independentes, né? Sem esses recursos, como a gente vinha falando, federais, estaduais ou municipais. Sim. Então, eu faço parte desse coletivo Quariterê, né? Ele tem 3 anos de existência e a gente sempre tentou editais, né? Mas a gente ainda não conseguiu nenhum edital. E aí a gente ficou nessa questão, a gente vai ficar dependendo de edital para produzir. A gente tinha roteiros, né? Nós todos somos profissionais da área já formados. Alguns ainda estão cursando, mas a maioria são formada. E aí a gente decidiu correr atrás, né, desses recursos. A gente conseguiu um apoio de uma empresa do Maranhão, né, para assim, pagar o básico, que era alimentação, né? A gente conseguiu apoio de uma empresa de água de Várzea Grande, a gente ganhou a água e a gente recebeu apoio de equipamentos de 2 produtoras aqui de Cuiabá, né, a Latitude e a Plano B, que nos cederam equipamentos de ponta. Então, vai ficar um material muito legal e ainda está, né, na fase de pré-produção, de pós-produção, perdão. E a gente prevê essa estreia para ano que vem, para começo de 2020. Do que trata essa produção? Fala da história de uma idosa, né, uma mulher idosa, negra, que trabalha, que se diverte, que é muito feliz. Aí ela se envolve, né, começa a namorar com uma pessoa que ela conhece no bailão, ela frequenta os bailões da terceira idade. E aí esse romance, né, ele é a trama, assim, né? A trama é entre esse romance, o trabalho, né, a relação com o filho dela. E a gente fala um pouco dessa realidade para trazer um pouco dessa personagem, mulher negra, para as telas, que também é uma reivindicação que o movimento negro faz, né, nesse sentido, de ter muito pouco a presença de negros protagonizando, né, não só formando equipes, mas também protagonizando as obras audiovisuais. Samantha, a gente está falando da produção de materiais aqui em Mato Grosso, mas como fica o consumo do que é produzido aqui? Onde as pessoas vão conseguir assistir as produções matogrossenses, né? Nós temos hoje espaços que garantam o acesso a essas produções? Normalmente é assim, Michele, os curtas, quando eles são produzidos, né, eles são muito específicos, né? São filmes que normalmente vão para os circuitos de festivais, né? Porque eles não são um material comercializável, né, muito comercializável. Então ele vai realmente para os circuitos de festivais, né? Então eles vão para os festivais e mostras de cinemas, né? E aí a gente consegue assistir quando tem algum evento, alguma mostra, algum festival que está exibindo isso, né? E aí a gente tem algumas produções de longas agora que estão estreando e que a gente está torcendo para que venham realmente para os cinemas aqui, para salas de cinema, né? Aí os longas onde você assiste é realmente na sala de cinema, né? Existe aí daí todo um trabalho de distribuição que é muito específico, né? É uma briga pesada, porque você está brigando com os grandes blockbusters americanos que dão muita bilheteria para o cinema, e ele vai botar um filme nacional que às vezes não leva tanta gente, né? Mas eu acho que o caminho é esse, né? Aqui em Mato Grosso, assim, especificamente onde a gente não tem hoje, né? Os festivais, eu acho que estão bastante restritos, a gente tem poucos, né? Mas é onde a gente consegue exibir os filmes. E me ajude, me corrija se eu estiver errado, né? A gente tem o Sesc Arsenal, que eu acho que é uma coisa super bacana, que é uma sala que está sempre lá, entendeu? E o pessoal é muito aberto a isso, né? As exibições, eles colocam, tem a mostra Sesc de cinema também. Quando a gente pensa em cinema nacional como um todo, porque você disse pra gente, né? Concorrer com blockbusters americanos, né? Campeões de bilheteria. A gente já consegue ver uma evolução do que já foi o cinema nacional e do status que o cinema nacional ganha hoje. Como que você vê isso, Samantha? Eu acho que a gente vem crescendo bastante e isso é animador, né? Então o pessoal que está saindo do cinema, eu acho que também acredita nessa onda do cinema nacional
que vem crescendo, que vem ganhando espaço, né? É claro que a gente ainda tem uma trilha grande para ser andada, né? Mas eu comentava com vocês agora há pouco que eu li uma matéria na Folha de São Paulo recente que de 2004 para cá, entre os 10 maiores, as 10 maiores bilheterias de cinemas do Brasil, 3 títulos eram nacionais. Isso é uma grande vitória, né? Então, é claro que vai continuar sendo muito difícil concorrer com os blockbusters, mas a gente vê o cinema nacional aí hoje, né, com o público, né, com as pessoas indo ao cinema para assistir Bacurau, um fenômeno agora, né? Ganhando uma maturidade, né? Isso, acho que esse processo todo de produções, né, tem não só do ponto de vista de quem produz, né, não só um aprendizado de quem está aqui como cineasta fazendo, produzindo, escrevendo, dirigindo, mas também tem um processo de educação de público, né, de público espectador, de preparação de público para consumir esse filme, que também é importante, né? Então a gente precisa começar a frequentar mais as salas de cinema com filmes nacionais, entender mais o que está sendo contado, as histórias que a gente tem para contar, né? E aí quando a gente conseguir construir público, trabalhar muito com a molecadinha que está aí nos colégios, nas escolas, começar a mostrar para eles, olha, que é possível e que a gente está fazendo, né? Porque a gente precisa criar realmente público, né? A gente está vendo isso, eu acho que é um grande ganho para o cinema nacional, né? A gente ainda está distante dos países que têm grandes produções. Li, não me recordo os números totais, mas também li há algum tempo que todos os filmes, se você juntar a produção de todos os longas nacionais que a gente faz em um ano, é o equivalente ao orçamento de um grande filme americano, de um desses grandes filmes da Marvel e tal, entendeu? Então você vê o tanto que a gente ainda tem para andar nisso, né? Claro que eles conseguem muito mais gente na sala de cinema, né? Eles têm um recurso muito maior, eles têm muito mais capilaridade, mais capacidade de distribuição de filme, né? Mas a gente aqui está fazendo, eu acho que grandes milagres, né? Porque a gente tem uma verba sempre muito menor e está, né? E mesmo assim consegue boas produções, com essa né? questão de todo mundo trabalhando junto, todo mundo sonhando esse mesmo sonho, a gente está conseguindo fazer coisas muito interessantes, a gente está conseguindo ganhar, conquistar públicos internacionais, a gente está conseguindo trabalhar e preparar o público nacional para consumir essas nossas produções. Eu acho que a tendência é que isso cresça, né? A gente espera, a gente sonha com isso e sonha em colaborar para que isso aconteça, né? Luísa, como que você vê essa caminhada do Brasil mesmo no que diz respeito a essa produção nacional, né? A Samantha falou um pouquinho para a gente, qual que é a sua visão sobre isso? Tá melhorando muito. Eu acho que é um cenário de avanço, assim, sem dúvida. Mas eu vejo como até essa questão de formação de público, ela depende de políticas públicas. Então, assim, países como Paris, né, França e Argentina, né, eles têm um programa nacional de cinema na escola. Então, eles se preocupam com essa formação. Desde agora eles instituíram desde a educação infantil, porque as crianças, eles por meio de pesquisa, descobriram que crianças assistem pouquíssimo a filmes em cinema, então eles implantaram até na educação infantil. Então vai da educação infantil até o ensino médio, as crianças indo à escola, tendo acesso à escola, na escola, indo ao cinema mesmo, eles vão ao cinema. E assistem a filmes porque eles precisavam formar esse público e fomentar o cinema nacional. Então, assim, eles vão assistir cinema nacional. Basicamente é isso. Eles não vão assistir outros filmes, eles vão assistir filmes feitos no país. Então, assim, e isso teve um avanço no mercado, tanto no mercado audiovisual quanto na educação. Então, assim, é um meio que eu acho importantíssimo. Eu acho que é uma política pública que seria muito legal no Brasil e defendo demais esse vínculo de educação e cinema, porque é um instrumento muito potente, né, para desenvolver mesmo as questões éticas e ambientais e, enfim, de pluralidade, né, de cultura. Então, é muito educativo, uma ferramenta muito educativa. E aí a gente estaria ao mesmo tempo formando esse público, porque realmente é um gargalo do audiovisual. A gente se mata para produzir e depois não tem onde veicular, assim, não tem como, né, mostrar esse filme para as pessoas. Fica lá guardado com quem fez. Isso para mim é um grande problema, assim, um grande
que precisa ser resolvido. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.